Olá! E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que eu já falei em abril de 2016 aqui no canal e eu vou voltar falando desse assunto porque realmente o escritório cresceu e as coisas melhoraram e aumentaram lá no escritório, que fez com que eu tivesse que mudar a forma como eu controlo os casos e processos e clientes lá no meu escritório. Nesse vídeo que eu fiz em abril de 2016, eu mostrei para vocês que eu controlava todos os meus clientes, tanto financeiro quanto realmente o processo ou o caso daquele cliente por planilhas do Google Drive. E foi eficaz por muito tempo. Só que chegou um determinado momento que o escritório precisava crescer, eu queria que o escritório crescesse, eu queria ter uma equipe maior. E enfim, eu precisava de um sistema que me auxiliasse no crescimento do escritório. Eu poderia, claro, ficar para sempre com aquela planilha do Excel, ou aquele modelo realmente que vocês viram ali naquele vídeo. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar até o link desse vídeo aqui embaixo. Só que realmente chegou o momento que eu percebi que eu precisava de um sistema para auxiliar no crescimento do escritório. Ele foi realmente fundamental. Eu percebi que era isso que estava faltando para eu dar mais um passo nesse crescimento. É bem importante você perceber que quando você está logo no começo do seu escritório, você não tem muitos clientes, a sua memória é incrível, você consegue lembrar de todos os clientes, lembra de todos os casos, lembra o histórico de cada um desses clientes, mas com o tempo o seu número de clientes vai aumentando, o número de casos vai aumentando e obviamente já não dá para confiar tanto assim na sua memória. E foi isso que eu comecei a perceber no final do ano de 2016, ali no segundo semestre de 2016, que a minha memória já não estava tão boa, eu já não lembrava tão bem de todos os detalhes de cada cliente. Como vocês viram, aquela minha planilha, eu não conseguia ter um histórico completo de cada cliente, eu dependia muito da minha memória e de anotações em cadernos, o que realmente é muito amador, eu diria. Tá, talvez, e não entenda esse amador como uma coisa pejorativa. Amador no sentido de início. Não fazia sentido no começo do escritório fazer um investimento em sistema. Então, por conta disso, eu fui fazendo daquele jeito. Hoje, eu percebo que sem sistema você não consegue ir muito longe. Outro ponto muito importante é a sua equipe. Se você pretende aumentar essa equipe no seu escritório, seja com secretário, estagiário, outros advogados associados, enfim, é importante que todas as pessoas saibam de todos os passos daqueles processos, daqueles clientes, ainda que eles não estejam trabalhando diretamente com todo o cliente, sabe? Com todo o caso do cliente, mas que às vezes a estagiária liga para passar uma informação ou para pegar alguma informação e o cliente pergunta alguma coisa. É importante que desde a estagiária até a secretária e até o advogado soubessem de tudo daquele cliente, de todos os passos daquele cliente, como é que está a situação daquele cliente. Então, por isso eu senti essa necessidade, para não ficar aquela situação assim, tipo no telefone com o cliente e alguém me fala assim, mas ô Mariana, e o caso da Dona Maria, como é que tá? Se tiver um sistema que tem todo o histórico, essa pessoa que está falando com esse cliente, seja estagiária ou a secretária, vai pegar o sistema, vai olhar e vai saber responder qualquer coisa para aquele cliente. Em resumo, o que eu quero dizer para vocês é que no final do ano passado eu realmente me convenci, então eu saí procurando algum sistema que suprisse as necessidades do escritório, que fosse muito a minha cara e a cara do escritório, porque isso sim é uma coisa muito pessoal. Por exemplo, eu me preocupo muito com um sistema que tem uma estética legal, que eu não sei se esse é o nome, estética, o layout legal, porque ele fica ali no meu computador aberto o dia inteiro, assim, a coisa que eu mais acesso, é o programa que eu mais acesso no meu computador. Então, se ele for muito feio, enfim, coisas pessoais minhas, realmente eu fico incomodada. Então, eu procurei um sistema que, além de super funcional, enfim, ele fosse agradável para que eu ficasse o dia todo, a semana inteira, olhando para ele. Eu procurei também um sistema que tivesse aplicativo para o celular, porque para mim era muito importante que quando eu não estivesse na frente de um computador eu continuasse tendo acesso a todas as principais informações daquele sistema.
Então, tinha que ter, era um ponto imprescindível para que eu contratasse o sistema e que ele tivesse um aplicativo que realmente tivesse uma relevância, ele realmente fosse importante, eu tivesse acesso aos casos, alguns documentos que eu tivesse colocado dentro do sistema, enfim. Então, pesquisando bastante, eu encontrei diversos que dão um período para fazer o teste realmente daquele sistema, e eu fui também atrás da Aurum, que é uma empresa que eu já tenho uma parceria, eu fiz uma palestra num evento que eles tiveram no ano passado e conversei com eles sobre o sistema, fiz um teste de 15 dias sem pagar nada. Digo para vocês, já faça teste só realmente nos que você gosta de verdade, porque ficar fazendo teste em vários, você perde muito tempo, porque é indispensável que você coloque dentro do sistema, alimente esse sistema para ver como ele funciona. Então, se você testar 20 sistemas, você vai ter que colocar vários processos e vai perder muito tempo. Então, faça uma pré-seleção. E realmente vale muito a pena fazer. Eu hoje uso o Astrea Pro. O Astrea Pro, eu não sei muita diferença do Pro e do Astrea normal. Eu sei que eu fui pro Pro pelo número de acessos que eu precisava desse sistema. Hoje lá no escritório, cada uma tem seu login e senha e tem seu acesso. E como eu sou administradora do escritório, eu consigo dizer o que cada uma pode fazer ou deixar de fazer dentro do sistema. Por exemplo, a Isa, que é a estagiária, ela não tem acesso, por exemplo, para inativar um processo. Isso quem pode fazer é somente eu ou a Pamela. A Dani também tem vários acessos, mas tem diversas restrições. Enfim, então cada uma lá no escritório tem as suas restrições e as suas funções específicas também dentro do sistema. E eu separei aqui 5 pontos que realmente me deixaram muito satisfeitas com a Astrea Pro e em relação, uma comparação como era a forma que eu controlava os meus processos, os meus clientes antes. O primeiro ponto é que você pode cadastrar os seus clientes como caso ou como processo, o que para mim é muito importante. É claro, tem escritório que só trabalha com processo, então não vai entender a necessidade ou não vai achar isso tão incrível. Mas como o meu escritório atua muito mais com casos do que com processos, como a gente tem um número de casos que é praticamente 90% do escritório e só 10% dos nossos clientes realmente têm processo, o sistema ter uma forma de incluir casos e processos é incrível. Então isso facilitou muito no nosso dia a dia, na nossa rotina, para administrar tanto os casos quanto os processos. O segundo ponto incrível, que qualquer um que usa planilha ou caderno, enfim, qualquer coisa muito mais manual para controlar processo, sente falta, que é o cadastro do processo automático, onde o próprio sistema entra no TJ e vai movimentando o seu sistema. Tudo que houve de movimentação no processo, o próprio sistema já coloca ali para dentro, dizendo todas as movimentações, e é muito bom, porque daí você não precisa ficar entrando no site do TJ o tempo todo para olhar as movimentações do seu processo. Terceiro ponto incrível do sistema Astrea é que você pode criar tarefas para cada caso, processo, enfim, para cada cadastro que tem lá, seja ele de caso ou processo, você pode criar tarefas, prazos, e essas tarefas você pode delegar para uma pessoa específica do sistema, ali do seu escritório, ou para uma equipe. Então é possível montar equipes dentro do sistema. Por exemplo, um escritório, não é o meu caso, mas eu imagino que isso seja muito eficaz para escritórios que trabalham com diversas áreas. Por exemplo, que tem a área no mesmo escritório que trabalha com tributário, com civil, e tem as equipes, tem os advogados específicos de cada área. Então você monta a equipe e pode delegar uma tarefa para aquela equipe que resolve aquele caso, enfim, aquele cliente. O quarto ponto muito legal desse sistema é que existe num cantinho da tela principal, existe um contador de casos e processos. E ele fica meio que contando quantos casos e processos você tem e o mais interessante, quantos deles estão há mais de 30 dias sem ter qualquer movimentação. Isso para mim é muito importante, porque lá no escritório a gente tem uma política de entrar em contato com o cliente todo mês, seja por e-mail, seja por mensagem no WhatsApp ou até mesmo por ligação. E essa conversa com o cliente é incluída no sistema, né, no histórico desse cliente.
E quando tá lá no histórico, quando houve uma movimentação de histórico, ele já entende que a gente movimentou aquele caso, aquele processo em 30 dias, em menos de 30 dias. Então ele tira daquela contagem. Isso é muito importante. Então quando eu entro lá para ver o que está acontecendo com aqueles processos que estão há mais de 30 dias, o que significa que aqueles clientes estão sem retorno há mais de 30 dias, eu consigo ser bem pontual e já criar uma tarefa para a pessoa que vai entrar em contato com aquele cliente para dar o feedback, para só dizer como é que as coisas estão, manter aquele cliente atualizado da situação dele. O quinto e não último ponto mais interessante, que me deixou muito satisfeita com a Astrea, mas como eu me limitei a 5, é a central de alerta. Existe uma central de alerta que é onde o sistema deixa ali as principais informações que você precisa olhar o quanto antes. Então ele coloca ali algumas movimentações automáticas de processo, elas vão lá para o alerta. Então não é assim que simplesmente o sistema atualizou o teu processo de forma automática e não te avisou. Não, fica lá no alerta, um lembrete tipo piscando na sua tela que houve uma movimentação naquele processo e você pode clicar e ele tem uma opção assim, tratar histórico, que é onde você vai colocar um prazo, onde você vai colocar uma tarefa, ou simplesmente ignorar, ok, vi que foi só uma juntada de uma petição, que foi o escritório mesmo que fez, então não precisa tratar esse histórico de forma alguma. É incrível essa central de alerta. É o primeiro lugar que eu entro quando eu entro no escritório, eu abro a Astrea, abro o meu e-mail e o primeiro ponto que eu vou dentro do sistema é a central de alertas. Tem lá tudo, então, como eu falei, essa situação da movimentação automática de processo, como também as tarefas finalizadas. Por exemplo, eu deleguei uma tarefa para a Isa e ela finalizou essa tarefa, volta lá na central de alerta a informação de que eu tinha delegado e que ela já finalizou. Também vem para a central de alertas todas as tarefas que estão atrasadas, seja para você ou alguma tarefa que você delegou. Então você consegue ver e reagendar aquela tarefa para hoje, para amanhã ou para qualquer outro dia. Enfim, tem diversos outros pontos incríveis no Astrea. Eu até vou fazer outro vídeo falando sobre a forma como eu controlo, porque eu também fiz um vídeo em abril do ano passado, falando sobre a forma como eu controlava o financeiro do escritório. E eu também mudei essa forma de controlar o financeiro. Hoje eu controlo todas as contas, todos os valores a receber e a pagar através do Astrea. Então eu vou fazer mais um vídeo falando sobre isso, sobre o financeiro específico, sobre o financeiro do Astrea. Mas tem diversos outros pontos, como por exemplo a agenda do próprio sistema, o aplicativo que eu falei pra vocês que é muito bom. Então eu tô sempre olhando o aplicativo também, quando eu tô na rua, enfim. Já falei um pouquinho do aplicativo pra vocês. Se vocês quiserem também um vídeo falando só sobre o aplicativo do sistema, o quanto é importante um aplicativo, pode deixar aqui nos comentários. Então esse foi o vídeo de hoje, falando da forma como hoje eu controlo os meus clientes, os meus processos, e eu espero que tenha te ajudado a pensar, porque talvez você imagine, que foi o meu caso, que o sistema é mais caro do que realmente é. É um investimento que vale muito a pena, principalmente se a sua intenção é um crescimento profissional, ser realmente referência na sua área, no seu mercado. Ele vai te auxiliar a crescer. Deixa para o sistema pensar essas coisas tão administrativas para você focar em captar cliente, focar em cuidar desses clientes. E o sistema faz todo o resto que antes eu fazia de forma manual, me tomava um tempo, que hoje esse tempo é revertido integralmente para captar mais clientes. Então esse foi o vídeo de hoje, pensa nisso. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo um link também da Aurum, que você vai ver que tem algumas modalidades de sistema, um sistema que vai se adequar até bem certinho para você ou para o seu escritório, com vários preços, enfim, você vai gostar. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar um curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Eu espero de verdade que eu tenha feito você refletir se realmente é necessário começar com o sistema, refletir sobre a possibilidade de pelo menos buscar conhecer um pouco mais e entender dos preços desse sistema. Eu espero vocês na terça-feira que vem, às 9 horas da manhã, aqui no canal. E até mais. Tchau! Essa máquina hoje ela tá fazendo umas coisas tão estranhas, tô achando, tá me incomodando.